Oi, oi! Nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre o que você precisa comer no pré e no pós-treino. Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo aqui no consultório e também nas mídias sociais. Muitas pessoas nem começaram a fazer exercício, mas já estão preocupadas com o que comer antes. Depois, se essa é a sua questão, fica comigo até o final que eu vou te dar várias dicas, até mesmo de combinações e sobre a necessidade de comer alguma coisa. Primeiro de tudo, que decidir o que comer antes e depois do treino depende de vários fatores. Primeiro, depende do tipo de treino, do horário do treino, da intensidade desse treino, do seu grau de fome. Então, antes de você ficar preocupado com o que você vai comer, organiza o seu horário do exercício e avalia se está perto de uma das refeições, porque o seu pré ou o seu pós-treino pode ser o próprio café da manhã, ou o almoço, ou alguma outra alimentação do seu dia. Não necessariamente você precisa ter um pré e um pós-treino. E eu vou te falar mais, um treino de 40 minutos, de 50 minutos de tempo, talvez nem precise ter um pré e um pós-treino. A gente usa muito, né, uma alimentação ali 30 minutos antes do treino, ou até mesmo no intra-treino, para um esporte de duração maior, para endurance. Então, para ciclistas, pessoas que correm aí acima de 1h15, 1h30. Então, se essas situações de treinos de longa distância não é o teu caso, talvez você possa até treinar em jejum, se o treino for pela manhã, e a sua refeição, a sua primeira refeição, seu tradicional café da manhã, e que vai equivaler ao seu pós-treino. Então, não necessariamente eu preciso comer logo antes, logo depois, para aumentar a performance. Tudo bem? Então, assim, a maior parte das pessoas que são fisicamente ativas não precisam de um pré, de um intra e de um pós-treino. Tudo bem? A alimentação do dia a dia já pode ser, sim, suficiente para te dar energia para o treino e para a recuperação. Então vamos lá, como que a gente organiza a alimentação? Primeiro ponto, para pessoas que estão fazendo exercício e com uma regularidade importante e objetivam, por exemplo, ganho de massa magra ou ganho de performance, você precisa dar energia, caloria. E aí essa caloria vai girar em torno de 30 calorias por quilograma de peso. Tá? Então esse é um fator. Uma dieta muito hipocalórica, de 800, de 1.000 calorias, vai com certeza te atrapalhar nesse ganho de massa magra. Então você precisa ter caloria. E claro, o indivíduo um atleta amador que treina 3, 4, 5 horas por dia, ele vai precisar de um aporte calórico muito maior. E um profissional nutricionista, um especialista, pode ajudar nessa programação da caloria. Então, um treino de 3, 4, 5 horas, essa pessoa ela vai precisar ter um aporte calórico em mais 1.500, 1.800, 2.000 calorias. Então, necessariamente vai ser importante ter um profissional de saúde para poder adequar e distribuir essa caloria ao longo do dia, tá? Então, volume, tempo, né, e intensidade do treino. Depois que a gente organiza aí e faz o cálculo, a programação do aporte calórico, a gente vai ter uma tarefa de distribuir em relação aos macronutrientes. Então, o primeiro macronutriente super importante para a performance é o carboidrato, que é que vira quase como um vilão na maior parte das dietas. Para performance, para ganho de massa magra, o carboidrato é muito bem-vindo. Então, ele vai ser importante tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-treino. E daí é quanto a gente vai oferecer de carboidrato. No pré, vai girar em torno de 15 a 45 gramas de carboidrato, e aí 15 gramas é uma fruta, é uma fatia de pão, é um pedaço de batata doce, então são alguns exemplos, tá, de carboidrato. No intra, a gente oferece ali em torno de 30 gramas por hora de exercício, e no pós-treino a gente tem que fazer essa recuperação também girando em torno aí de uns 45 gramas a 60 gramas de carboidrato, tá? Então, o carboidrato, ele é o nutriente que vai estar dando essa fonte de energia para o treino e para a recuperação no pós-treino. Então, consumir 2 ovos de pós-treino
você não vai estar incluindo essa fonte de carboidrato, tá? E eu considero super importante que a gente faça essa reposição ao final do exercício. Então, exemplos de carboidrato, já dei alguns, as frutas, os cereais integrais, né? Frutas e cereais talvez seriam as duas fontes de mais fácil disponibilidade, mas a gente vê algumas pessoas consumindo, por exemplo, doce de leite dentro do pão, né? Ou o próprio gel de carboidrato como uma das opções em intratreino. As bananas, as frutas secas acabam sendo excelentes opções, a própria rapadura. Enfim, a gente, dentro da proposta do intratreino, então para treinos de um período maior, né? Ali um pedal com mais de 1h30, uma corrida com mais de 1h15, é fundamental que tenha essa reposição no intra. E essas opções que são fáceis de carregar e são fáceis de serem consumidas, é o que a gente acaba sugerindo para utilizar nesse período de intra. Anne, um treino, por exemplo, de 1 hora de academia, eu preciso fazer reposição no intra? Não, você também não precisa nem fazer reposição no pós imediato com coqueteleira na academia. Você pode tranquilamente estar fazendo essa refeição quando chegar em casa, seja ela o café da manhã ou o almoço, dependendo aí do horário que você faz o exercício, tá? Então, a recuperação e a oferta proteica importa muito a gente estar oferecendo ao longo do dia com uma boa distribuição de proteína. Então, não adianta você, já que entrando no segundo macronutriente da proteína, não adianta você repor e ter uma bela de uma carga de proteína no pós-treino, com whey protein, com ovo, com tofu, enfim, né? E depois, ao longo do dia, você ter uma carga baixa de proteína. Então, é importante que você distribua essa proteína em 4 porções. Normalmente, no pré-treino, a gente utiliza em torno de 10 gramas de proteína. No pós-treino, aí vai depender que refeição é essa, mas girando em torno de 0,3 a 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso. E assim a gente faz as demais refeições ao longo do dia, totalizando em torno de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilograma de peso. E o que importa, então, da proteína é o fracionamento da proteína ao longo do dia. Então, todas as 4 refeições, por exemplo, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, vão precisar de um aporte de proteína adequado. Tá? Então, fonte de proteína, a gente tem então das proteínas vegetais quanto das proteínas animais, e aqui destacando as proteínas animais, os ovos, uma pasta de atum, uma pasta de frango, né? Queijos acabam sendo boas fontes também para pós, né? E as proteínas vegetais, a gente tem, né, o próprio tofu, o hummus tahine, ou, dependendo do horário, uma salada de grão de bico, um hambúrguer de lentilha, enfim, vai depender do que esse paciente vai estar consumindo no próximo de qual refeição. E lembrando sempre que a gente tem um suplemento que é muito utilizado, que é o whey protein, que é uma forma mais fácil de você estar oferecendo essa proteína ao longo do dia para aqueles que precisam, né? E a gente tem tanto o whey, né, que é a base do soro do leite, quanto a proteína vegetal, né, isolada, seja da lentilha, seja a proteína do arroz. Então, como opções para estar atingindo essa oferta proteica ao longo do dia. Em relação às gorduras, é o que fica por último. Então, a gente calcula carboidrato, calcula proteína e o que sobra gordura. Normalmente, a gente oferece em torno de 25%. No pré-treino, a gente evita da gordura por conta da digestibilidade. No intra também, são opções com baixíssimo teor de gordura. E a gente vai deixar a gordura para ser oferecida ao longo do dia do paciente. Gorduras, enfim, preparações à base de azeite. Quem consome carne, o alimento de origem animal já tem uma presença de gordura. E outras gorduras como do abacate, do próprio açaí, das castanhas, das sementes, são boas fontes também. E a gente acaba deixando um pouco de lado nesse cálculo, quando a gente fala de pré e pós-treino, a gente não inclui nem muita gordura e nem muita fibra, tá? Para não atrapalhar a digestão. Tem um outro ponto que é muito importante falar de pré e de pós-treino, que é a ingestão de água. As pessoas se preocupam um pouco com ingestão hídrica, então eu queria destacar aqui, dar algumas dicas para vocês em relação à ingestão hídrica. Procure beber em torno de 500 a 600 ml antes da prática de exercício.
A cada 1 hora de exercício, o volume de água gira em torno também de 500 a 600 e você fazer essa reposição no pós desse mesmo volume. E além dessa quantidade de água, a gente vai precisar ingerir água ao longo do dia, tá? Com uma quantidade em torno de 30 ml por quilograma de peso. Esportes com duração maior, um pedal mais longo, de 4 a 5 horas, para alguns pacientes, eu gosto que se pese antes e pese depois, veja quanto que perdeu e essa pessoa vai precisar fazer essa reposição em torno de 150% dessa perda hídrica, tá? Essa diferença de peso. Lógico que a pessoa bebeu água durante o treino, mas muitas vezes ainda precisa fazer essa reposição no pós. E sobre os suplementos, Anne, a creatina, você falou do whey, ômega 3, beta-alanina, HMB. Vou deixar para outro vídeo para falar dos suplementos, tá? Mas já adianto aqui os 2 suplementos que eu gosto de utilizar para pré e para pós-treino, né? Para os pacientes que fazem exercício, dependendo do objetivo, é o whey e a creatina. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tá ajustando o treino, já evoluiu um pouco mais, ainda sente que precisa ter mais alguma sugestão, marca com o profissional, com o nutricionista para organizar essa alimentação. O nutricionista é o único profissional capacitado, tem informação para poder e formação para poder te dar essa orientação e fazer a prescrição do planejamento. Se ficou qualquer dúvida em relação à alimentação no intra, no pós, no pré, deixa aqui embaixo. E lembrando, Anne, mas e o jejum intermitente? Tem vídeo aqui no canal sobre jejum intermitente também. E, claro, você pode fazer esse exercício em jejum, mas conversa com um profissional, entenda os prós, os contras e o que você vai precisar comer depois, né? Que vai ser menos uma refeição, com certeza, no seu dia. Até o próximo vídeo. Toda semana, vídeos sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal.